No meio do nada há uma casa isolada, nem o vizinho, nem o som, só o vento e os gritos. Na infância a gente ria com Bob Esponja, sonhava em ser o Ben 10, em ter um Omnitrix e se emocionava com Super Choque, mas existia um desenho que dava medo em todo mundo: Coragem, o Cão Covarde. Um desenho que não só traumatizou uma geração inteira de crianças, mas também ensinou algo que poucos perceberam: que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas sim agir mesmo diante dele. Então hoje interrompemos nossa programação para apresentar Coragem, o Cão Covarde. A série se passa num lugar literalmente chamado Lugar Nenhum, uma cidade perdida no meio do Kansas. E o nome não é brincadeira, tá? O cenário é tão vazio e surreal que parece um tipo de lugar onde os sonhos morrem e os pesadelos ganham vida. Nesse lugarzinho vive Coragem, um cachorrinho rosa que é o retrato da ansiedade, tremendo, gaguejando e gritando o tempo todo, mas que mesmo assim enfrenta tudo o que aparece para proteger os seus donos, Muriel e Eustácio. Muriel é a bondade em forma de gente, uma vovó escocesa, doce, carinhosa, que vê bem em todo mundo, até nos monstros que tentam devorar a alma dela. Já Eustácio, bem, ele é o completo oposto, um velho rabugento, covarde, mesquinho e com a cabeça quase tão careca quanto o coração dele é vazio. O cara passa literalmente o desenho inteiro humilhando Coragem e gritando o clássico cachorro estúpido. E o mais icônico é que, mesmo com todo esse inferno dentro da casa, Coragem continua salvando os dois em todo o episódio. Ah, e claro, a gente não pode esquecer dele, né? O computador, o verdadeiro parceiro do nosso herói, o monitor verde com sotaque britânico que ajuda o Coragem a investigar os monstros e vilões que aparecem em lugar nenhum, que sempre solta uma piada seca antes de salvar o dia. Coragem pode até ser um desenho animado, quer dizer, ele é um desenho animado, mas também é o mais próximo que a Cartoon Network já chegou de uma série de terror. Os episódios misturavam humor, suspense e imagens que pareciam saídas direto de um pesadelo. Pra vocês terem uma noção aqui, entre os vilões mais marcantes temos o elegante, mas mortal Katz, um gato vermelho magro com olhos amarelos e um sorriso tão falso que já entrega que vem coisa ruim por aí. Em cada episódio que aparece, Katz muda de disfarce, sempre com um plano novo para destruir quem cruzar o seu caminho. Um verdadeiro psicopata com luvas e muito charme. Temos também Le Quack, um pato francês que vive de dar golpes e trapaças. O cara é basicamente um estelionatário nato, que simplesmente engana, rouba e sequestra pro seu bel prazer. E o mais assustador aqui, ele sempre escapa no final, prometendo que voltaria. E sim, ele volta e muitas vezes, tá? Mas eu acho que, na minha opinião, o mais perturbador de todos seja Fred o Doido, o sobrinho problemático da Muriel. Um cara obcecado por cortar cabelos, com um sorriso psicótico e uma voz calma que só deixa tudo ainda mais aterrorizante. Pra vocês terem uma noção de quão bizarro esse cara é, num dos episódios mais estranhos e desconfortáveis da série, ele simplesmente fica rindo, gritando, dizendo divertido enquanto arranca os pelos de Coragem à força. Mas é claro, ainda temos mais um. A lista não estaria completa sem o Rei Ramsés, o fantasma que atormentou toda uma geração. Eu acho que todo mundo se lembra daquela voz ecoando em suas cabeças, pedindo para retornar à laje. Se você não se lembra, não se preocupa, tá? Eu vou reviver sua memória. Mas bem, vamos começar aqui do começo, né? Vamos ver um pouquinho da história de Coragem, o Cão Covarde. Tudo começa com Coragem, Muriel e Eustácio presos em uma tempestade. Eles encontram um abrigo simplesmente em um motel administrado por ninguém menos que Katz, que obviamente escondia algo ali. Logo de cara ele mostra a placa de proibido cães, e Eustácio, com o coração de sempre, muito bondoso, amarra Coragem do lado de fora com tudo de perigoso. Mas como o destino adora brincar, uma aranha gigante escapa de uma caixa misteriosa e ataca Muriel. Coragem infelizmente se solta, enfrenta o monstro e salva Muriel e Eustácio, que claro, no final das contas não demonstrou nenhum pingo de gratidão. Com isso tudo acontecendo, Katz tenta se livrar deles, mas Muriel o acerta com uma raquete e solta a frase mais icônica de toda a primeira temporada: vamos embora, Coragem, esse serviço aqui é péssimo. Um final feliz para o nosso começo? Ou pelo menos até o próximo trauma. Em um outro episódio, Eustácio acerta uma tábua na cabeça de Muriel e ela perde toda a memória. E é nesse momento que aparece Le Quack, fingindo ser um médico. Ele se infiltra na casa e tenta roubar tudo o que encontrava, enquanto Muriel, completamente confusa, acreditava em cada palavra dele. Eu disse, esse cara é um estelionatário nato. Coragem descobriu, obviamente, e desesperado tentou avisar, mas o velho não escutou, então ele simplesmente foi jogado pra fora. No final das contas, ele consegue chamar a polícia com a ajuda do computador, e com isso salva Muriel de ser roubada e sei lá o que poderia acontecer, enquanto Eustácio termina o episódio trancado num armário com amnésia também, né? Um karma instantâneo aqui, merecido. Logo depois chega o episódio que traumatizou metade das crianças dos anos 2000, o episódio de Fred o Doido, como nós dissemos. O sobrinho de Muriel visita a fazenda, e desde o primeiro segundo, Coragem sente que tem algo de errado ali. Fred fala baixo, ri sozinho e carrega uma pulseira com inscrição Lar dos Barbeiros Estranhos. Acho que isso aqui já diz muito sobre isso, né? Eustácio, no auge de sua maldade, tranca Coragem no banheiro junto com o maluco. E aí começa o show de horror. Fred simplesmente corta os pelos de Coragem enquanto canta sobre como tosar é divertido, enquanto
enquanto gargalha sem parar. No final, Coragem ficou quase careca, mas consegue chamar a polícia também, que leva Fred de volta para o sanatório. Um verdadeiro episódio de terror psicológico disfarçado de humor infantil. Se você tiver a oportunidade, assiste ele depois que você virou adulto. É bizarro, tá? Entretanto, como nós dissemos, nenhum vilão de Coragem marcou tanto quanto o Rei Ramsés, que também tem um episódio muito único e especial. Tudo começa quando Eustácio encontra uma pedra valiosa no quintal, uma relíquia antiga amaldiçoada. Logo que ele a pega, uma voz espectral começa a ecoar pela casa. Devolva a laje. Porém, como o velhote egoísta não deu ouvidos, 3 maldições são lançadas neles. Primeiro, uma infestação de insetos. Segundo, uma enchente bizarra. E por fim, uma trilha sonora de um funk egípcio que parecia vinda do inferno. Sim, esse último não vamos entrar em muitos detalhes. É o que acontece. Eustácio, claro, continua ignorando todos os avisos, até que o fantasma aparece diante dele, com uma animação tão tosca e assustadora ao mesmo tempo, com um CGI muito ruim no desenho 2D. Cara, não dá pra explicar, é bizarro, mas é bom. É tão ruim que chega a ser bom. No final, Coragem devolve a pedra, salva Muriel e deixa Eustácio aprender a lição do jeito mais doloroso possível. O velho se lascou muito, mas ele não aprende, né? Esse é o ponto. Se tem uma coisa certa em Coragem, o Cão Covarde, é que o mal nunca descansa. E ninguém representa isso melhor do que Katz, que volta em vários episódios com planos cada vez mais absurdos. Num desses aí, Muriel decide fazer algo romântico, e convence Eustácio e Coragem a embarcar juntos num cruzeiro. Tudo parecia tranquilo, uma viagem em família, até que o cachorro começa a enjoar e vomitar no motor do navio, que literalmente fez com que o barco afundasse. Dessa forma, o trio acaba preso em uma ilha deserta, ou melhor, num resort 5 estrelas administrados por quem? Katz, de novo. O cara recebe todos com um sorriso elegante, como um verdadeiro anfitrião, mas basta olhar 2 segundos a mais pra ele pra saber que tem algo de errado novamente. Ele leva Eustácio e Muriel para um spa, onde cães não são permitidos, obviamente. E como sempre, Coragem acaba amarrado do lado de fora por Eustácio. Entretanto, depois de alguns minutos, o cachorro começa a escutar gritos vindo do spa, e ao chegar lá, descobre que os hóspedes estão sendo transformados em máquinas. Muriel vira uma máquina de lavar, ironicamente, Eustácio vira uma bola de demolição, e enquanto o caos rola solto, Katz está lá, calmamente tomando chá como se nada tivesse acontecido. Coragem, com toda a sua coragem, invade o lugar, vira um helicóptero, sim, esse desenho não tem limites, e salva Muriel no final das contas. E pra completar, cara, Eustácio, no auge da sua ignorância, simplesmente explode a ilha inteira. Mas calma, Katz ainda não terminou. Mais tarde, ele tenta vencer o concurso de doces, os doces de lugar nenhum. Para isso, ele sequestra Muriel usando um monstro de geleia e exige a receita secreta dos doces de maçã dela, que são muito famosos e bem gostosos. E agora se preparem para uma loucura ainda maior, tá? Não tem como. Enquanto isso, Coragem simplesmente mastiga um chiclete e o transforma numa bolha gigante que não explode e o leva simplesmente até o esconderijo de Katz. É a forma mais idiota, porém genial ao mesmo tempo, de tentar salvar alguém. Enfim, lá em cima ele enfrenta o vilão em um concurso de encarar sem piscar. Mas antes que consiga vencer e salvar sua mamãe, Eustácio aparece e simplesmente grita com o monstro de geleia, fazendo o plano desandar. No final das contas, Coragem consegue jogar Katz dentro de uma máquina, transformando num gato doce. Muriel revela que o ingrediente secreto era vinagre e consegue, no fim das contas, sair vitoriosa da competição. Pois é, um ingrediente bem bizarro, né? Lembra quando eu disse que LeQuack sempre jurou que voltaria? Pois é, ele cumpre o que fala. Dessa vez, o Pato decidiu voltar para hipnotizar a família usando a televisão. Ele aparece como um técnico de antena e, claro, quebra o equipamento de propósito. Quando volta para, entre aspas, consertar, instala um dispositivo que hipnotiza Muriel e Eustácio, ordenando-os que se livrassem de Coragem e fizessem algumas outras coisinhas interessantes. Enquanto o cachorro, que ainda tá lúcido, tenta impedir, os dois completamente fora de si saem de casa para simplesmente assaltar um banco da cidade. Coragem, por sua vez, inteligentíssimo, espalha o rastro de dinheiro para a polícia seguir e consegue salvar o dia. LeQuack, por sua vez, é preso, mas como sempre, escapa. Em um próximo episódio, um dos mais geniais da série, o computador ganha vida depois de ser atingido por um raio. Ele assume o corpo de Eustácio, mas logo percebe que o velho é inadequado e decide possuir Muriel, que segundo ele tinha mais carne. Sim, o computador literalmente baixa sua consciência em um corpo humano. Mas felizmente, quem salva o dia novamente é Coragem, sendo o nosso grande herói. Mesmo sem poderes, sem lógica e com o coração quase saindo pela boca a todo momento, o cachorro prova que é muito mais humano do que qualquer máquina. No fim, ele consegue fazer o computador voltar ao normal, que por sua vez volta murmurando dizendo que ser humano era entediante.
Em outro episódio, Muriel é sequestrada por uma empresa chamada Indústrias Growth. Não tô brincando, tá? É literalmente isso. Que por sua vez estavam obcecados por um tipo sanguíneo raríssimo chamado ABXYZ. E esse sangue era bem interessante porque eles o usavam para criar fórmulas de crescimento capilar. E adivinha só, quem tinha esse sangue era Muriel. Quando Coragem, por sua vez, vai investigar o que estava acontecendo com sua dona, ele descobre que por trás de tudo está simplesmente a mãe do Eustácio, uma velha ranzinza que odeia Muriel com todas as forças. A mulher transformou a empresa num verdadeiro inferno para fazer experimentos grotescos com os humanos. Coragem, por sua vez, invade o laboratório, aciona alarmes, enfrenta guardas e foge carregando Muriel nos braços como um verdadeiro herói. Eustácio, por outro lado, termina o episódio com a cabeça cheia de cabelos e um maço de dinheiro por ter virado cobaia nos testes da sua própria mãe. E sim, ele faz tudo por dinheiro, enquanto Coragem faz tudo por amor. Mas não para por aí não, tá? Em outro episódio, a mãe de Eustácio volta, agora fingindo ser uma conselheira matrimonial, para acabar com o casamento do filho, porque como nós dissemos, ela odiava Muriel. Durante a sessão, a cada 10 frases, ela soltava 9 com estúpido, menino estúpido. Vocês são inteligentes, né? Vocês se lembram quem falava isso com um certo cachorro, né? Pois é, tá no sangue, eles dois são idiotas. No episódio mais simbólico, Coragem encontra uma senhora misteriosa que acredita que ele era um espírito reencarnado de seu antigo cachorro perdido, Duncan. Muriel, claro, convida a mulher para tomar um chá, ela tem um coração enorme, e é aí que tudo começa a desandar. A visitante revela por sua vez ser uma deusa da tempestade, com o poder de controlar o clima e exige levar Coragem embora, senão ela causaria destruição à sua casa. Bem, obviamente Muriel não aceitou o acordo, então a mulher simplesmente começou a atacar um furacão na casa. Para salvar Muriel, que agora estava em um perigo extremo, Coragem se joga no meio do furacão, enfrenta trovões, relâmpagos e até um osso amaldiçoado quase o mata de tanto lamber. No final das contas, ele engana a deusa até conseguir escapar e devolver o verdadeiro Duncan. Tudo termina bem no final das contas, com Muriel em volta em segurança e Coragem jurando nunca mais sair de casa. Um dos episódios mais criativos da série começa com algo que todo mundo já viveu, o computador travando. Inclusive o meu tá travando nesse momento. Mas aqui isso é levado a um outro nível, um nível mortal. Enquanto Muriel tenta achar uma nova receita na internet, o computador é infectado por um vírus. E em vez de apagar os arquivos, ele literalmente suga Muriel pra dentro dele. Sem pensar duas vezes, vendo sua dona em perigo, Coragem mergulha no monitor e vai atrás dela. Lá dentro, o vírus vira uma criatura viva, nojenta e carente, que ameaça deletar tudo ao redor, inclusive eles. Muriel, por sua vez, tenta acalmá-lo, oferecendo uma gelatina caseira feita com muito amor, a mesma que Eustácio odiava. E o vírus, cara, por incrível que pareça, amou o sabor. Era a melhor coisa que ele já tinha comido. E surpreendentemente, cara, por conter vinagre na gelatina, de novo, ele acaba sendo curado. Muriel, no final das contas, é libertada e o computador voltou ao normal. Então, da próxima vez que você tiver um vírus no seu computador, só tacar vinagre nele que tudo será resolvido. Enfim, acho que depois de tanto caos, cara, de tanta coisa acontecendo, Muriel e Coragem precisavam tirar férias. Mas é óbvio, por algum motivo cósmico, o destino os levou direto para outro resort administrado por Katz. O local dessa vez era um submarino de luxo, e o gato, como sempre, proíbe a entrada de cães. Dessa vez, como não tínhamos Eustácio para trancar o cachorro do lado de fora, Coragem foi inteligente e se disfarçou de um boneco de ventríloco para entrar escondido ao lado de sua dona. No final das contas, muita coisa acontece e Muriel acaba sendo feita de refém, com Katz também tentando afundar o submarino junto de todos eles. No clímax da tensão, Coragem luta com ele debaixo d'água, salva Muriel e ainda resgata outros hóspedes que também estavam lá, inflando-se com gás e criando bolhas de ar em volta de cada um. Katz, por sua vez, acaba sendo engolido por um tubarão. Eu acho que ele não vai voltar, quer dizer, não sei. Eustácio, por outro lado, continuou dormindo em casa o tempo todo e esse foi o episódio. Mas bem, Katz pode ter tido um fim agora, mas tem um outro personagem que não sabe desistir, Lequac. Dessa vez ele volta com tudo, aparecendo para aplicar um golpe internacional. Inteligentemente usa Muriel como cúmplice sem ela nem perceber. Tudo começa quando Eustácio perde seus óculos e, irritado, faz Muriel procurar vinagre sueco para uma receita que ele iria fazer. Do nada, completamente do nada, Lequac surge e oferece um passeio de balão até a Suécia. Muriel, inocente, aceita, pensando que poderia conseguir o vinagre que seu esposo tanto queria. Entretanto, é agora que o pato revela seu plano real. Invadir um cofre suíço usando Muriel como isca. Durante o assalto, ela percebe a farsa e Lequac, depois de perceber que vai dar merda, tenta se livrar dela cortando a corda do balão. Coragem faz uma das coisas mais corajosas que ele já fez em todos os episódios, saindo voando e felizmente conseguindo salvar sua dona. E o destino é tão irônico, cara, que os dois acabam caindo dentro de uma loja que, acreditem ou não, vendia vinagre sueco. Com isso, eles conseguiram o que tanto queriam e voltaram para casa depois de um dia muito caótico. Lequac sim, é preso outra vez, mas escapa novamente, então esquece.
Agora chega a hora de Eustácio colher o que plantou. Um dos episódios mais memoráveis começa com a temporada de caça. O velho decide competir com seu irmão e mostrar que ele ainda era um homem de verdade. Não sei o que isso aqui significa pra ele, né? Só que Eustácio, meus amigos, é muito ruim de tiro. Muito ruim mesmo. Ele errou todos os tiros que ele tentava acertar nos cervos. Já os cervos, cansados de ser alvo e de escapar das balas, decidem revidar. Sim, o cervo pega uma espingarda e começa a caçar o caçador. Muita coisa acontece nesse episódio, meus amigos. O velho quase vai de arrasta muitas vezes, mas felizmente coragem entra em cena e impede a tragédia maior. Porque no final das contas, Eustácio ainda é confundido com um cervo e é capturado pelos próprios caçadores. Enfim, chegamos agora num dos episódios que até hoje eu acho que é lembrado como o mais perturbador de toda a série. E eu não tô brincando, tá? Tudo começa quando uma figura mascarada invade a fazenda e começa a espancar Coragem. Exatamente isso que você tá ouvindo. Muriel, por sua vez, inocente como sempre, sem nem entender o que estava acontecendo, convida a, entre aspas, pessoa para tomar um chá com ela. A visita se apresenta como Kit, que está fugindo de um cachorro chamado Cachorro Louco, que mantinha sua amiga Bunny em cativeiro. Durante a noite, Coragem descobriu que Kitty realmente era uma gata e começou a ter alucinações horríveis com a máscara que ela tinha. O episódio mistura terror psicológico, metáforas de abuso e amizade e uma estética completamente diferente do resto da série. No final, Coragem, que foi comovido pela história de Kitty, invadiu o esconderijo de Cachorro Louco, enfrentou uma gangue de cães e conseguiu libertar Bunny. Quando as duas se reencontram, Bunny olha para Coragem e diz que nem todos os cachorros eram tão maus. As duas, no final das contas, saem juntas, deixando o pequeno herói olhando para o horizonte, que convenhamos, foi a primeira vez que ele foi realmente reconhecido como um herói. Então, sim, ele ficou todo bobinho. Um final simples, mas com mais emoção e significados do que muitos filmes por aí, tá? Acho que chegou a hora. Acho que todo mundo já tá preparado pra escutar isso. Chegou a hora de entrarmos no episódio mais triste de toda a série, que realmente explica por que Coragem é do jeito que é. Eu não coloquei ele no começo pra não fazer a ordem cronológica de propósito. Eu queria preparar vocês pra isso. Tudo começa quando ele vê um cartaz de cães desaparecidos e lembra do seu passado. No flashback, nós vemos o pequeno Coragem brincando com seus pais. É uma cena muito linda, até que ele fica preso. Seus pais, por sua vez, o levam até o veterinário. Mas é aí que começa um pesadelo. O, entre aspas, doutor sequestrou os dois e os enviou para o espaço como cobaias em um experimento de mutação canina. Coragem, por sua vez, consegue escapar, mas cresceu traumatizado e sozinho, porque ele viu tudo que o doutor fez com seus pais e viu também eles sendo enviados para o espaço. No presente, depois de uma série de acontecimentos, Muriel e Eustácio o levam até o mesmo veterinário. Quando Coragem bate o olho e percebe quem ele é, tenta fugir imediatamente, mas infelizmente acaba capturado. Aquela mesma cena que ele viu quando era um pequeno bebê começa a se repetir. A mesma cena. A cena do foguete sendo lançada é pesadíssima para ele. Coragem revive o mesmo trauma, só que dessa vez, diferente de antes, jurou que não vai perder quem ama. Dito isso, ele grita dentro do estetoscópio do veterinário, que por sua vez entrou em choque com tanto barulho e ficou inconsciente. Ele roubou as chaves, conseguiu libertar Muriel e Eustácio e colocou o vilão no lugar deles. O foguete é lançado e o veterinário vai parar no planeta cheio de cães alienígenas que estavam prontos para se vingar. O episódio termina com uma cena belíssima, com Muriel encontrando Coragem ainda filhote e o adotando, mostrando como tudo de fato começou. E agora nós chegamos no episódio final da série. Uma mulher de terno, fria e arrogante, aparece na fazenda dizendo que Coragem precisa ser, entre aspas, perfeito. Ela o obriga a estudar, cozinhar, dormir e até respirar do jeito que ela mesma queria. Durante a noite, Coragem tem pesadelos com versões distorcidas de si mesma. É uma metáfora poderosa sobre ansiedade, autocrítica e o medo de não ser suficiente. Temas muito mais adultos do que pareciam. Mas no final das contas, nós escutamos uma das frases mais importantes de toda a série, vindo de um peixe. Não existe perfeição. Coragem, por sua vez, entendeu o que aquilo queria dizer. Ele não precisava ser perfeito. Então desafiou a mulher, que simplesmente derrete e desaparece para todo sempre. No final das contas, é a cena mais linda de todas. O pequeno cão covarde sorri, finalmente em paz com quem ele é, imperfeito, mas muito corajoso. Anos depois, agora em 2021, a Cartoon Network lançou o crossover, direto de um lugar nenhum, Scooby-Doo encontra Coragem e o cão covarde. O filme é uma carta de amor aos dois cachorros mais icônicos da animação. Quando um ruído estranho começa a ecoar por todo o Kansas, Scooby e Salsicha acabam indo parar em lugar nenhum para tentar resolver o mistério. Lá eles encontram Coragem, Muriel e Eustácio. E claro, a nova ameaça, cigarras mutantes comandadas pela Rainha Cigarra. No decorrer da história, depois de muitos eventos, o grupo descobre que por trás de tudo estavam Katz e LeQuack, novamente tentando destruir a cidade. Por incrível que pareça, Katz não morreu pela mordida do tubarão, tá? Acho surpreendente isso. Com a ajuda do computador e do meteorito que alimentava as criaturas, Coragem e Scooby se unem para salvar Muriel e conseguem derrotar os vilões. O filme termina com os dois cães lado a lado celebrando sua vitória. Dois heróis completamente diferentes, um covarde e um medroso, mostrando que Coragem não é sobre não sentir medo, mas sobre seguir em frente
mesmo com medo. No final das contas, Coragem, o Cão Covarde nunca foi um desenho só de terror. Era uma história sobre enfrentar o desconhecido, sobre lealdade, amor e medo. Enquanto Muriel representava o coração da série, Eustácio simbolizava o egoísmo, Coragem é a alma que tenta equilibrar os dois. Ele é o medo, a angústia e o instinto de proteção, tudo ao mesmo tempo. E é por isso que muita gente, inclusive eu, se identifica tanto com ele. Porque no fundo, todo mundo tem um pouco de coragem. Nós trememos, gaguejamos, ficamos com vontade de fugir, mas mesmo assim enfrentamos tudo que vem pela frente. E bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Esse foi um videozinho mais curto para representar um desenho que eu curti muito na minha infância. Então é isso. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo em uma próxima. Valeu!